Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que já vem tarde, mas queria falar um bocadinho sobre aquilo que está a acontecer com a Microsoft, nomeadamente os despedimentos que aconteceram recentemente, há cerca de 1 ou 2 semanas. Eu estive de férias na altura e tive esta semana a recuperar, portanto, regresso ao trabalho e não tive tempo para refletir bem o que é que está aqui a acontecer, mas queria deixar aqui 2 ou 3 notas, tentar, sobretudo, perceber qual é que é o pensamento da Microsoft, qual é que é a sua estratégia para o futuro, porque nós todos, nós jornalistas, nós jogadores, parece que deixámos de perceber. E isto porque vemos algumas decisões muito estranhas no próprio estúdio da Microsoft, começando obviamente pelo despedimento. Eu sei que despedimentos acontecem infelizmente em todas as grandes empresas tecnológicas, não é só Microsoft, obviamente. Por estar perto de nós, aquilo que diz respeito, sobretudo os despedimentos na área da Xbox, dizem-nos bastante respeito. Começamos a ver estúdios que respeitamos e que gostamos do seu trabalho a serem reduzidos ou encerrados, projetos que até íamos seguindo a serem cancelados. E obviamente que coloca aqui alguma incerteza daquilo que é o próprio serviço Game Pass, se as consolas da Microsoft, o investimento ao fim e ao cabo que fazemos em torno do ecossistema da Xbox, se vale a pena ou não. Eu sei que a estratégia da Microsoft continua bem clara, que é colocar jogos em todo lado. Já não é preciso termos uma consola Xbox ou mesmo um PC, já podemos jogar via cloud através de uma televisão Samsung, uma televisão LG, whatever, podemos jogar em qualquer lado do telemóvel. Só que uma coisa é jogar em todo lado, outra coisa é qual é que é a experiência que queremos jogar. E eu posso ter o mesmo jogo no telemóvel, numa consola, no PC, ter experiências completamente diferentes. No telemóvel simplesmente não gosto. É o mesmo jogo, está ali. Portanto, não se trata de onde podemos jogar, mas como jogamos, e aqui é que está. Mas não é por aí que eu quero mesmo falar sobre aquilo que aconteceu agora, os despedimentos. Eu estou um bocado zangado com tudo isto e confesso que eu sempre fui... Eu não queria dizer que sou um defensor do Game Pass, eu sou um observador da evolução. Aquilo que a gente fala muitas vezes nos podcasts é eu a constatar qual é que é a direção, que aquilo que eu acho que está a acontecer com a indústria dos videojogos não é sobretudo aquilo que eu desejo que não é, ok? Os serviços digitais, eu penso que se considerarmos um Game Pass como um Netflix, em termos de acessibilidade, de ser mais barato de aceder aos jogos, porque lá está, não comprar um jogo a full price, aceder a esse mesmo jogo pagando uma assinatura mensal, não é barata, mas é mais barato do que comprar o jogo e podemos ter um catálogo imenso. É a mesma coisa que os filmes. Eu já não me lembro qual foi a última vez que comprei um DVD ou sei lá, mesmo episódios de séries. Eu fazia coleção de séries em DVD por seasons e deixei de fazer há muitos anos exatamente por causa dos serviços digitais. E no gaming tenho notado também essa tendência. Físico, eu há muito tempo que não compro, não é porque não gosto do físico, mas é porque a oferta não é aquilo, comprar uma caixa com um código lá dentro. Eu prefiro, acabem com essa palhaçada e movam-se de vez para o digital. Portanto, é esta a minha visão daquilo que eu percebo que está a ir a indústria. Ainda não é 100%, há muitos resistentes, há muitas editoras que continuam a lançar edições físicas cada vez mais caras, lá está, edições de colecionador que valem mesmo a pena, mas depois os jogadores também ficam satisfeitos com essas edições mais completas dos seus jogos. Sobre a Microsoft, deixem-me dizer que foram despedidos cerca de 9 mil trabalhadores. Não são 9 mil trabalhadores da Xbox, obviamente são a todos os níveis. A Microsoft tem uma empresa gigante, isto equivaleu, sei lá, a 2%, 3% da mão de obra, portanto é ridículo a quantidade de pessoas que eles trabalham a nível mundial na Microsoft. Só que depois olhamos e escrutinamos aqui as áreas afetadas e olhamos para a Xbox. Portanto, desde que foi comprada a Activision Blizzard, isso já se sabia desde o início que isso causa acidentes e era uma questão de tempo que a Microsoft começasse a despedir. Lembro-me, por exemplo, que no ano passado foram despedidos 1900 trabalhadores, portanto em 2024. E depois, mais à frente, em setembro, mais 650. Comparando com hoje, estamos a falar só de Xbox. Portanto, quase 2.500 pessoas foram despedidas no ano passado, só da divisão de jogos. Este ano, dos 9.000, há uma grande percentagem dos jogadores que foram despedidos dos estúdios Xbox. E, obviamente, que daí traz consequências. Já agora,
Eu sei que mais uma vez que este vídeo vem tarde e provavelmente ninguém vai querer saber deste vídeo porque já é old news, mas eu queria deixar aqui este registro, até porque eu recebi algumas mensagens de pessoas a dizerem, pá, muitas vezes mesmo que não tenhas tempo de fazer uma reação ou fazeres um vídeo a falar sobre um tema, a minha opinião conta para essas pessoas e portanto eu quero crer que consigo dar aqui algum input, não só dizer aquilo que é um facto. Bom, então... no estúdio, a Initiative encerrou, portanto, isto vem. A Microsoft, num dado momento, vem comprar estúdios, vem abrir estúdios para cuidar dos seus IPs específicos e depois, afinal, vamos encerrá-los. Portanto, isto é o que mais me custa perceber qual é que é a estratégia, porque faz muito com o pouco que tens, não é? Eu sempre achei que os estúdios que a Microsoft criou andavam muito folgadinhos. Há estúdios que, sei lá, desde esta estratégia do Phil Spencer andar a comprar estúdios em massa, se lançaram um jogo foi muito. Por outro lado temos o Obsidian, que já lançou para aí, sei lá, só este ano 2 ou 3 jogos, ou já é para aí o terceiro jogo que estão para lançar. É o estúdio mais produtivo, sem dúvida, da Microsoft, mas depois há lá uns bem folgadinhos que ou lançaram um jogo, ou pouco mais do que isso lançaram. É uma questão de verem, não tenho aqui agora bem presente, mas pronto, sempre considera isso. Então, a The Initiative foi encerrado, eles estavam a fazer o reboot do Perfect Dark. Em primeiro lugar, Perfect Dark é um jogo que eu não sei se muitos ainda o conhecem, é um jogo muito conhecido, que era um jogo criado originalmente pela Rare, teve um reboot na Xbox 360, também feita pela Rare, se bem me lembro, sim, feita pela Rare. E depois, no lançamento da Xbox 360, depois o IP simplesmente morreu outra vez. E em vez de lançarem sequelas, há um novo reboot. Este reboot até me parecia estar bastante interessante. É um jogo de ação e espionagem com a Joanna Dark, uma personagem engraçada. Eu gostei do reboot. Não joguei o original. Julgo que o primeiro Perfect Dark ainda foi do tempo da Rare na Nintendo. Eu não tenho a certeza. Mas pronto. Mas joguei o reboot da Xbox 360. E gostei na altura do jogo. Então, o jogo foi cancelado, portanto, Perfect Dark morreu. Há aqui até uma polémica em torno do jogo. Supostamente as amostras que fizeram do Perfect Dark era apenas CGI, fez-se passar por gameplay e acho que foi uma grande treta. Logo aqui, se isso a confirmar, sou mesmo verdade. Obviamente, no meio disto tudo há muitos rumores, há muita gente chateada e pode vir para a internet dizer o que quiser, mas pronto. A ser verdade é logo a bullshit que existe nos estúdios. Portanto, quando não tens algo jogável, pelo menos ser transparente. Ou seja, vê-se muitos trailers em baixo a dizer foram capturados no PC ou na PlayStation, footage misturado com gameplay, com CGI. Basta serem transparentes, nós deixamos, as nossas expectativas ficavam arrumadas, mas não. Há estúdios que querem mesmo, à força toda, tentar mostrar-nos aquilo que não existe. Este parece que foi um caso. Logo aqui é o mau princípio dos estúdios, neste caso o estúdio da Microsoft. Olhando para a Rare, aqui é que eu fiquei muito preocupado. O jogo Everwild, que é um jogo que nunca teve no radar, porque o jogo nunca foi muito badalado, mas fiquei a saber que era basicamente o jogo que a Rare estava a fazer nos últimos 10 anos. Portanto, há 10 anos que este jogo estava a ser feito, com algumas mudanças e direções ao longo da produção, as coisas nunca correram bem, mas o último vídeo que foi mostrado, e parecia-me ser um jogo de ação isométrico, um jogo bastante fixe, um dungeon crawler provavelmente, por aí. Eu não me lembro da última produção da Rare. A Rare era um estúdio espetacular, quando a Microsoft o comprou. Muita gente saiu, os irmãos Stamper abandonaram o barco, eram os líderes, faziam muita coisa para a Nintendo, Donkey Kong Country e muitas outras coisas, já do tempo do Spectrum. Para quem acompanha a história da Rare, quando eles ainda se chamavam Ultimate Play the Game, mas pronto, não vos vou dar nenhuma lição de história, pouco mais ou menos, mas isto para vos dizer que a Rare foi arrumada como o estúdio que fez o Kinect Sport. Ao longo dos anos, eu pensei que um estúdio destes, mesmo sem as pessoas, mas tem a reputação e tem os IPs próprios, não recupera os IPs que tem no seu catálogo para fazer versões novas. Pronto, este Everwild era uma das novidades há 10 anos, portanto, o trabalho para o lixo. Eu pergunto-me, se um estúdio como a Rare está a fazer um jogo durante 10 anos, esse jogo é cancelado, pergunto eu, o que é que andaram a fazer nestes 10 anos e o que é que vai ser no futuro da Rare? Vão encerrar a Rare? Tem outros projetos que a gente não conhece que estão a ser feitos?
não faz sentido nenhum. 10 anos a fazer um IP para ser cancelado, o estúdio, no meu ver, deveria ser anulado, como foi o caso da Initiative. Obviamente que estou a ser radical, a Rare é Rare, queiramos quer não, um estúdio com muita história, mas pronto. Houve também um MMO, Blackbird, que eu nunca tinha ouvido falar, da ZeniMax, que foi cancelado. Portanto, a ZeniMax que faz Elder Scrolls Online, supostamente está a fazer... Atenção que a ZeniMax não é a Bethesda, não é a mesma coisa. A ZeniMax é a casa-mãe da Bethesda. Isto é uma grande confusão, mas a ZeniMax tem o estúdio online próprio para fazer as produções MMOs do estúdio. Portanto, este Blackbird foi cancelado. Depois temos aqui, continuando na polémica, a Turn 10, que era o estúdio responsável pelo Forza Motorsports, portanto a série principal do Forza, não é o Horizon. Diz que também perdeu metade dos seus funcionários. E dizem as más línguas que a série em si foi cancelada. Portanto, a Forza Motorsports foi cancelado. O Horizon explodiu. As suas mecânicas open world são espetaculares. Todos nós gostamos de Forza Horizon e, portanto, acho que a Microsoft vai continuar a fazer jogos Forza Horizon. E quando eu digo acho que vai continuar, porque basicamente o estúdio está concentrado a fazer o Fable, que pouco ou nada sabemos sobre o jogo. Portanto, daqui a confusão que vai nos projetos internos da Microsoft. Então, outro estúdio que também perdeu muitos funcionários foi a Raven, que é mais um estúdio clássico de FPS, do tempo da Activision. Eles que estão muito envolvidos no suporte e mesmo a conduzir jogos do Call of Duty, perdeu bastantes funcionários. E a King, que era o supra-sumo deste negócio todo da Activision Blizzard, a King, a gigante dos jogos de telemóvel, também perdeu muitos funcionários. Portanto, houve aqui uma limpeza grande, transversal, com estúdios a fecharem, jogos a serem cancelados. A Microsoft diz que tem 40 jogos em produção, mas quais é que são neste momento? Obviamente sabemos quais são alguns, mas lá está. Mais uma vez eu continuo a dizer, há falta de transparência de haver um road plan. Nós sabemos concretamente, sabemos que está para chegar aí o novo Gears of War, sabemos que está para chegar, sei lá, não tenho aqui listados, mais jogos à frente. Vai ser o próximo jogo de sobrevivência da Obsidian já em julho, neste mês, penso eu. Enfim, vários jogos que estão a ser feitos pela Microsoft, mas 40 jogos é muita fruta. E obviamente estamos à espera de perceber qual é que é a estratégia, qual é que é, já não vou dizer a estratégia de hardware, porque há quem diga que a Microsoft vai lançar uma Xbox nova em 2027, mas será que é preciso ou não uma nova consola? Vai lançar a portátil Xbox em 2027, vai lançar agora até ao final do ano casos a parceria da ROG Ally Xbox, portanto com supostamente melhorias no Windows 11 para jogarmos em modo portátil. Portanto, não sabemos em termos de hardware e software, há aqui uma grande confusão e eu acho que falta aqui uma grande transparência da Microsoft dizer, olha, a estratégia é esta. O Phil Spencer, que eu já o tive melhor em conta, basicamente acho que é a pessoa que neste momento anda ali nos pingos da chuva a tentar neste momento sobreviver no meio daquele caos. Eu acho que ele é bem intencionado, ou era pelo menos bem intencionado, mas obviamente não mostrando resultados. Eu acho que ele está a ser bastante apertado, bem pressionado para mostrar resultados, e ele e a Sarah Bond, depois ele empurra a Sarah Bond para a frente das câmaras para nos dizer que coisas maravilhosas vão chegar aí da Xbox. Portanto, acho que o Phil Spencer já o tive melhor em conta do que tenho agora, admito isso, mas não o considero um daqueles tubarões que a Microsoft já teve na sua organização na área dos videojogos. Portanto, acho que havia de haver aqui mais transparência, é aquilo que eu penso. Queria só ainda acrescentar mais algumas coisas que é a Microsoft, com estes cortes, afetou outros estúdios. E tenho aqui registado que o estúdio do John Romero, a Romero Games, basicamente estavam dependentes do financiamento da Microsoft, que acho que esse financiamento foi cortado. Eles já disseram que não despediram pessoas e que estão à procura de novos investidores ou editoras para editar o seu jogo. Eles dizem que cumpriram todos os marcos, todos os objetivos, digamos assim, milestones da produção do jogo foram cumpridos e eles estavam bem encaminhados, mas já estamos aqui a falar de muita gente, 100, 200 pessoas que estavam no estúdio a produzir este jogo, que ficaram basicamente pendurados, e a situação do estúdio não está famosa. Houve quem dissesse que o estúdio ia despedir toda a gente e encerrar. O João Romero já veio dizer que isso é exagerado dizer. Eles estão simplesmente à espera de
encontrar agora um novo parceiro de distribuição. Pelo visto, a Microsoft puxou-lhes o pé. E portanto, há aqui obviamente muito material para a gente ficar com o pé atrás, cada vez mais com a Microsoft, porque é o nosso dinheiro que está em causa quando investimos em jogos da Microsoft, e de hoje para amanhã não sabemos se, sei lá, uma série que gostamos vai ser cancelada ou não. Portanto, não há uma segurança. Eu acho que a malta que faz parte daquela família anda ali na corda bamba a tentar sobreviver, e as coisas não ficam por aqui. Eu tenho aqui mais algumas testemunhos no meio disto tudo. Obviamente que há pessoal depois a chover no molhado, como costuma dizer. Temos, por exemplo, o Mikey Barra, que foi ex-presidente da Blizzard. Diz que a Xbox está confusa, que devia-se focar nos jogos em vez de consolas. Afirma que existem boas pessoas lá dentro, mas que é preciso tomar uma decisão rápida do que pretendem fazer. É exatamente aquilo que eu disse: mais transparência, mostrarem qual é que é, tentarem tranquilizar os jogadores ou os fãs, quem segue a Microsoft, e não com conversa, mas com ações. Mostrarem, olha, vamos mostrar o jogo, o roadmap, mostrem mais jogo, sejam transparentes naquilo que mostram. Enfim, os showcases da Microsoft até nem são nada maus, mas depois ficamos sempre com uma ideia de vazio, porque não apalpamos bem os lançamentos que vão saindo, são muito espaçados, digamos assim. Devia de haver uma estratégia como a Nintendo, que pelo menos um jogo, eles têm, se têm 40 jogos, façam um cronograma que lancem pelo menos um jogo por mês. Eu acho um jogo grande, first party por mês, para manter o ritmo e o fluxo. Bom, depois também temos aqui outra pessoa. Eu não tenho o nome, era o fundador da Arkane, que dizia que o Game Pass, lá está o Game Pass, que é o elefante na sala, sempre, que era um modelo insustentável e que está basicamente a destruir a indústria. Obviamente temos na nossa comunidade pessoas que defendem que o Game Pass, quem não compra jogos, não está a apoiar a indústria. Ele tem a sua razão, mas temos que pensar noutra coisa. Nós, ao comprarmos o Game Pass, estamos a pagar uma mensalidade, também estamos a ajudar a indústria numa vertente diferente. Até porque há quem defenda, por um lado o fundador da Arkane diz que é um modelo insustentável. Eu tenho aqui o testemunho que isto saiu há 2 ou 3 dias, que o Christopher Drink, tenho aqui o post que ele fez no Twitter, que ele é basicamente o cofundador do The Game Business, que é uma publicação que analisa a indústria, e ele andou a investigar e ele chegou à conclusão que o Game Pass é lucrativo. É lucrativo, tendo em conta gastos com a publicidade, portanto, com a promoção dos jogos, com os investimentos que fazem nos jogos para estar no catálogo. A única coisa que eles não metem aqui é as eventuais perdas dos jogos first party que entram no Game Pass. Imaginem se metermos um Call of Duty dia 1 no Game Pass, considerando aquilo que era o lucro, o custo do jogo, para aquilo que recebem da percentagem, não é, do Game Pass, estão a perder dinheiro, mas isso não é contabilizado nas contas do Game Pass. Isto porque, segundo a Microsoft, esse jogo, o Call of Duty, tem outras fontes de rendimento. Ou seja, seria muito confuso estar a dizer que o jogo é rentável quando o jogo, por exemplo, está a vender unidades na PlayStation 5 e no PC, microtransações, DLCs, etc., que não fazem parte da oferta do Game Pass. Portanto, eles isolam esse custo. E ainda assim, diz este jornalista, se fossem ter em conta esses jogos, as perdas potenciais dos jogos first party, ainda assim o Game Pass era lucrativo. Portanto, há uns que dizem que é insustentável, outros dizem que é lucrativo. Estamos aqui a falar de alguém que era do estúdio que diz que é insustentável. Aqui estamos a falar de um analista que não tem necessidade de estar a mentir, dizer que é lucrativo, portanto, de uma publicação supostamente independente. Portanto, I rest my case. Observe só. O que é certo é que, se olharmos para a Netflix, por exemplo, continua a ser análise sempre no vermelho. O que é facto é que o serviço continua a ter muitos subscritores, continua a crescer. A Disney também andou aflita durante muito tempo, vai recuperando. Obviamente, cada nova série, cada novo investimento num filme são custos que obviamente depois têm que se refletir no número de subscrições novas ou das retenções, obviamente, daqueles que já são assinantes. O Game Pass, a meu ver, ainda é um serviço verdinho na indústria e é pioneiro, porque poucos serviços do tamanho, da dimensão do Game Pass existem para a gente poder comparar. Nem sequer há concorrência, digamos, direta. Não vamos comparar com o Plus, porque são coisas diferentes. A Nintendo não tem nada disso. Agora, se o Game Pass
se o Game Pass, se o Game Pass é insustentável para os jogos first party, a Microsoft só tem que ajustar isso. Eu defendo que os jogos não têm que sair no primeiro dia, podem redefinir o serviço, tornando um repositório como é um bocadinho o PlayStation Plus. Não sei se tinha o mesmo impacto que tem a receber as novidades, mas pronto, é um dilema muito grande. Não é bem para aqui chamado para este bloco sobre aquilo que está a passar com a Microsoft, mas pronto, fica aqui a ideia. São assuntos que eu hei de voltar com mais frequência, porque é sempre interessante perceber qual é que é a estratégia da Microsoft. Espero que tenham percebido mais ou menos este pensamento, o que é que se está a passar. O que eu pedi à Microsoft, a Phil Spencer sobretudo, é que fosse mais transparente, que desse também o corpo às balas quando estas coisas não correm bem, que não o tenho visto muito. Ele é um bocadinho esguio quando as coisas não lhe correm muito bem, manda a Sarah Bond, que é supostamente a chairwoman do Xbox Studios, e ele é o boss de tudo, o negócio de jogos da Xbox, da Microsoft. Mas também acredito que a Microsoft olhe para a Xbox, é peanuts, aquilo está a perder dinheiro, é encerrar. Eles querem saber da inteligência artificial, obviamente, e é por aí que eles querem fazer dinheiro. Portanto, a presença nos videojogos é muito importante, mas eles têm que estar com a seriedade. Eu já conheço a Microsoft há muito tempo, não desta, mesmo olhando antes do período da Xbox, a forma como a Microsoft sempre encarou os estúdios, abre, fecha, compra, enfim, já é habitual, já estamos habituados, mas é algo muito mau quando isso acontece. Digam nos comentários o que é que vocês acham sobre este assunto, se faltou aqui algum ponto que eu deixei passar. Entretanto, passaram estes dias, se calhar até já há mais novidades sobre este assunto, mas comentem, digam-me qualquer coisa sobre o assunto, o que é que vocês acham sobre esta posição da Microsoft. Obrigado mais uma vez por assistirem, deixem um like para apoiar este vídeo e vemos no próximo. Um grande abraço.